O mês de mentoria para mestrar é uma comunidade digital para ajudar as pessoas que querem aprender a mestrar RPG ou estão aprendendo a mestrar jogos novos, jogos diferentes. A gente está na segunda temporada do nosso programa, já reunimos quase 300 pessoas da nossa comunidade. Somos uma newsletter semanal e tem um grupo de Telegram também para bater papo e tirar dúvidas. Estamos no finzinho da nossa segunda temporada, agora finalzinho de janeiro de 2023. A gente grava e publica os nossos papos para você ouvir e se inspirar e jogar RPG com a gente. Os papos são disponíveis no Spotify e no YouTube. Boas-vindas para nós. Meu nome é Bruno Cobb. Eu estou aqui hoje com meu queridíssimo Marco Baron. Seja bem-vindo, Baron. Aê, valeu, Cobb. Valeu, cara. Prazer estar com você. Conta um pouco de ti, cara. Eu falei de você na comunidade lá, mas é legal você se apresentar aqui pra galera. Quem que é o Fábio? São poucas oportunidades que a gente tem de falar da gente na terceira pessoa, né? Quem que é o Fábio Barão? Conta pra gente quem que é o Fábio Barão. O Não Fábio sei, não, né? O Marco Barão. O Fábio eu não sei quem é. Agora o Marco eu sei quem é. O Marco eu sei. Vai fundo. Cara, eu sou consultor, sou designer organizacional, né? E acho que talvez das minhas atividades que mais tenha correlação, né, com RPG seja a atividade de facilitador. Então, facilito aí vários grupos. Enfim, todo o meu trabalho com design e com consultoria passa por facilitação. E eu já falei isso para você, já te contei essa história, mas acho que vale contar aqui, que para mim a minha primeira experiência, ou as primeiras experiências com facilitação foram via RPG. Então, para mim, essa conexão brotou há muito tempo atrás, quando eu nem sabia que tinha um nome para facilitação ainda, né? Eu acabei descobrindo no curso contigo, inclusive, que as minhas também, né? Eu não sabia que tinha um nome porque a gente faz, mas tem, né? O Marco ele é professor, entre facilitador, designer e tal, numa empresa incrível chamada Target 2, que é referência em design organizacional aqui no Brasil. E eu acabei conhecendo ele. Viramos amigos de infância faz menos de um ano, né? Sim, sim. Acho que faz menos de um ano, porque ele foi meu professor, estava procurando um curso de facilitação para times organizacionais, tinha acabado de descobrir o que era isso. E fui pesquisar onde é que eu podia aprender mais sobre o assunto, achei a Target. E na Target eu conheci o Barão, que foi meu professor junto com o Davi. Um abraço pro Davi, que não está aqui hoje, mas que se fé em Oxalá que ele vai nos escutar um dia. Boa, é isso aí. Foi uma grata surpresa, né? Um encontro desses inesperados, mas muito bons, né? E é isso, eu acho que tem a ver com essa coisa de nomear coisas, né, Cobb? Para mim, a facilitação está nesse lugar, de nomear coisas e, enfim, isso eu comecei a ter essa experiência através do RPG, então o RPG ocupa um lugar muito especial na minha vida, muito especial. Não só de hobby, mas agora extrapola um pouco o hobby, né? Porque algumas coisas que eu aprendi desenvolvendo RPG, eu estou levando para o meu contexto profissional também. Foi muito legal te escutar a primeira vez que você estava se apresentando no curso, né? Que vocês, na primeira aula eles estavam contando quem você era, quem que o Davi era, e abrir espaço para a gente falar um pouco também. E eu lembro de você ter colocado o RPG na tua fala dentro do cerne do que você era. Assim, você falava, cara, RPG, e eu falei, meu Deus do céu, olha o que o grande narrador fez comigo. Botou um professor RPGista no curso onde eu não tinha nada de RPG para acontecer. Botou um professor, não, dois, né? Porque o Davi também joga de vez em quando RPG. E quando eu entendi o que era facilitação com vocês, eu ficava me perguntando como até hoje essas duas coisas nunca se cruzaram, esses dois mundos nunca se cruzaram com mais intensidade, porque tem muita sinergia, né, cara? É verdade, cara. É verdade. Mas vamos falar disso um pouco hoje. Eu não sei te responder direto, assim, acho que a gente vai dar umas rodeadas para responder essa pergunta. Não, mas eu também não sei como é que... É uma pergunta ótima, cara. Nunca se encostou, assim. Eu queria te fazer as duas perguntas clássicas que eu faço para todo mundo que vem aqui no nosso festival. A primeira delas é como é que você começou a jogar RPG? Pode crer. Boa. Bom, tarde. Eu comecei a jogar tarde.
eu fico com uma puta inveja de quem fala, tipo você fala, pô, comecei a jogar RPG quando era criança, quando era adolescente, falo, caralho. 93, cara. Eu comecei a jogar em 1993, o século passado, cara. Pois é, por isso que eu tenho que jogar muito, que é pra ver se compensa o tempo que eu já perdi. Eu comecei a jogar RPG na faculdade, cara. E foi muito louco, assim, porque eu já tinha esbarrado no RPG muitas vezes, inclusive quando eu era criança, né? Só que todas as vezes que eu esbarrei com RPG foi do jeito errado para mim, né? Não é que tem um jeito certo, um jeito errado de forma absoluta, de forma objetiva, mas para mim era o jeito que menos me encantava. Então, a primeira vez que alguém falou sobre RPG para mim, as primeiras vezes, não foi nem a primeira, as primeiras vezes foi com uma ficha na mão. Então, RPG, pra você jogar um jogo, você tem que preencher essa ficha. Eu falava, caraca, bicho, o jogo é preencher uma ficha? Que porra que é essa, né? Não é possível isso. Você chega pro criativo e mostra uma planilha, né, cara? Então, muito isso, cara. Você tem que fazer a campanha, tá aqui o Excel, só porra. Enfim. Aí, cara, eu fiquei com um negócio na cabeça que RPG era um troço estranho, jogado por gente estranha, de um jeito estranho, que eu não conseguia entender, com uma ficha. Tipo, porra, festa assim? Estranha com gente esquisita. Esquisita, não tô legal, não aguento mais birita. E eu ficava com uma coisa assim, mas pera um pouquinho, as pessoas estão fingindo algo, né? Eu não entendia isso. Até que um dia, na faculdade, uma pessoa muito especial na minha vida, minha digníssima companheira hoje, inclusive, depois de 21 anos. Um abraço pra Fabi Apocalipse. Um abraço pra Fabi Apocalipse. Amiga de infância também, há menos de um ano, mas virou minha amiga de infância. Tá na casa da árvore também, tem a chave da casa da árvore. Isso aí. Ela virou pra mim e falou, meu, você já jogou RPG? Daí eu já lembrei da ficha, né? Falei, qual, aquele da ficha? Né? Aí ela falou, não, esquece esse negócio de ficha. Eu falei, mas não consigo entender. Daí ela pegou, e o que ela fez? Ela me reapresentou o RPG, só que ela me representou do jeito que me atendia. Ela escreveu uma cena e me colocou dentro de uma cena. E ela me convidou para entrar dentro da cena e interagir com ela dentro da cena. Muitos anos depois, eu fui reconstruir isso chamando de facilitação, né? Porque não é diferente de você ter uma narrativa junto com outra pessoa, né? Criar uma narrativa junto com outra. Mas foi assim que eu conheci o RPG de verdade, né? Uma pessoa muito querida para mim, na época a gente era colega de sala, e ela escreveu uma cena para mim, e eu vivi a cena com ela, e ela falou, isso é RPG. E a gente começou a jogar junto. O primeiro jogo que eu joguei foi Vampiro, né? A Máscara. Então também mora no meu coração, num lugar muito especial esse jogo, que foi o primeiro. Cara, mas eu me apaixonei num nível, Kobe, mas num nível, velho, que eu peguei aquele livro emprestado, velho, e eu não largava aquele livro. Eu sei que depois de uma semana, 2 semanas mais ou menos que eu tava jogando, eu tive uma febre, velho. Eu peguei uma gripe, eu não sei o que foi. E eu fiquei com uma febre que eu delirava e só ficava aquelas coisas, vampiro, clã, Nosferatu, não sei o quê. Bicho, eu não sei, eu fiquei gripado, né? Deve pegar alguma gripe assim e, meu, não saía da minha cabeça aquela porra daquele livro. Mas a alucinação era sobre isso, né? Sobre RPG. Era sobre isso. Que maluquice. Foi muito louco, cara. Aliás, a Fabi, ela tem uma magia no descrever, no contar para as pessoas o que é RPG, que é indescritível, porque eu sou casado há 15 anos com uma pessoa que nunca se interessou por RPG. E no início desse mês a gente foi para uma viagem juntos, a Fabi estava com a gente lá nessa viagem, minha esposa foi com a gente, e aí ela fez com a minha esposa a mesmíssima coisa que ela fez com o Barão. E eu, 15 anos, tentando apresentar RPG para minha esposa de um jeito que ela se interessasse. A Fabi não só fez isso, como convidou ela a jogar e ela aceitou. E se divertiu. Eu tenho que trazer a Fabi aqui no festival só para fazer de conta que eu não sei o que é RPG. Isso, ela vai adorar. E a Fabi vai explicar pra gente o que é RPG aqui, cara. Eu vou trazer uma pessoa que não conhece, que odeia RPG, e a Fabi vai explicar para essa pessoa o que é, porque, é uma aula de como apresentar RPG para as pessoas, né? O que ela faz. Mas é louco isso, né, cara? Que dependendo do jeito de ser apresentado, você vê uma coisa ou você vê outra. Completamente. Eu lembro que na época que eu tinha, uma das primeiras vezes que eu tinha ouvido falar de RPG e tal, nessa época das fichas e tal, passou alguma matéria na televisão, né? Na época. Nossa,
certeza que era alguma coisa detonando o RPG. Tinha essas e tinha uma matéria que era eles falaram, isso aqui é o RPG, e tinha um monte de gente sentada numa mesa falando alguma coisa, olhando para um papel. E eu não consegui entender. Não tem como se interessar por um negócio. É óbvio que eles não mostraram na matéria uma cena acontecendo, né? Eles não fizeram isso. Eles deixaram as pessoas paradas na mesa e, tipo, dando cortes que você não falava, caralho, não dá nada com nada aqui, nem sei o que tá acontecendo, o que essa gente tá falando, né? Então, enfim. É porque RPG tem isso, é uma coisa muito difícil de você explicar o que é. Mas se a pessoa assistir 1 minuto de uma mesa, ela entende o jogo. 1 minuto. Ah, saquei. É isso aqui. É um faz de conta. É isso que vocês estão fazendo. Tô brincando de faz de conta. É isso. Ah, pronto, acabou. É isso. Talvez a coisa jogo, a palavra jogo atrapalhasse, né, os artefatos ali atrapalham um pouco se você fica muito concentrado naquilo e não na cena, né? Enfim. Mas foi assim que eu comecei com o RPG. E aí você alucinou no negócio. E como é que foi que você aprendeu a mestrar? Como é que foi a primeira vez que você mestrou? Puta, cara, foi assim, eu fiquei aterrorizado a primeira vez que eu mestrei, mas ao mesmo tempo foi uma delícia. Foi uma mistura de gostar muito com terror, porque eu tava com muito medo de cagar, assim, sabe? Pô, eu nunca tinha mestrado, nunca tinha narrado nada. E aí eu ia narrar o jogo pra galera que me ensinou a jogar. Meu então Deus eu falei, do céu. porra, vou dar um vexame aqui. E aí o que acontecia? A gente jogava uma campanha de vampiro, né? E aí as pessoas falavam muito sobre mago daqui, mago dali, mago do e eu me identifiquei muito de cara, assim, com o sistema do mago, né? Da White Wolf também. E aí eu falei, galera, vocês não querem jogar mago? Né? Eu já tinha jogado mago com um outro grupo, né, numa outra mesa, e aí essa mesa a galera só jogava vampiro, tá, vamos experimentar. E eu falei, tá bom, eu vou narrar então. E aí me preparei, assim, mal e porcamente, do jeito que eu conseguia, né? Foi o que eu consegui. Então eu tava super ansioso, velho. Parecia que nunca tava pronto, né? E eu ficava, meu Deus, é a hora, agora tem que ir lá, cara. A galera tá na sala, numa viagem, eu sair do quarto e começar a porra. E o pessoal, e aí, Marcão, vai começar agora, viu? Vai. E aí foi isso. Escolhi um sistema super fácil para mestrar, né? Mago, Ascensão. Nossa, é difícil em tudo, né? Porque o sistema é difícil, o lore é difícil, a dinâmica não é das mais fáceis. E aí foi louco, porque essa campanha durou, sei lá, mais de 10 anos. Né? Então, tipo. Poxa, mandou bem, então, aí, ó. Então, aos trancos e barrancos eu fui aprendendo, né? Então acho que. Mas a turma foi muito generosa também, né? O grupo foi generoso. O grupo foi me encorajando, foi trazendo pontos que podiam ser diferentes, né? Por exemplo, eu tive muita dificuldade no começo com separar tempo, né? Então ficava, às vezes, uma ação muito longa, uma cena muito curta, uma cena muito longa e demorava muito para todo mundo voltar e todo mundo separado. Então, esse eu lembro que foi um dos primeiros grandes desafios meus, assim, criar timings bons, assim, de cena e tal. Mas foi legal, cara. Foi legal, uma experiência bem diferente. Mas agora dá para dizer que Marco Baron é um narrador extremamente competente, viu, senhoras e senhores? É um cara que inclusive, eu queria já começar com uma pergunta antes de a gente entrar no tema de facilitação. A gente tem uma comunidade de quase 300 pessoas aqui que estão aprendendo a mestrar ou estão aprendendo a mestrar um sistema novo. Que dica que você daria para essa pessoa que está aprendendo a mestrar ou está pegando um sistema novo aí? Que você fala? Qual conselho você dá? Conselho, se fosse bom, ninguém dava de graça, mas se cobrassem também ninguém pagava, né? Então vamos distribuir aqui. Vamos ver quem quiser que aproveite. O que você daria de conselho? Cara, eu acho assim, eu não acho que narrar é uma tarefa fácil, eu não acho uma coisa fácil, porque se fácil é a palavra, eu acho que é algo que exige, né? Então, eu me sinto demandado e exigido ao narrar algo. Não tem a ver com complexidade fácil ou difícil, mas algo que exige. Então, eu acho que uma coisa que para mim é importante é sempre narrar algo que eu estou muito afim de narrar. Tipo, eu não vou narrar algo que eu esteja mais ou menos afim. Né? Porque eu não conseguiria ser autêntico, eu não conseguiria me colocar de um jeito verdadeiro, genuíno e tal. Essa é uma coisa. Uma outra coisa que eu percebi
tem uma coisa que é antes do jogo acontecer, que é fundamental, né? E não é diferente do que eu te falei no curso de facilitação, que a facilitação começa antes da facilitação propriamente dita, né? E acho que a narração é a mesma coisa, assim. Quando a gente conversa mais com as pessoas, entende o que elas querem, o que elas não querem, e não é só qual é o sistema que vocês querem jogar, qual é a narrativa que vocês querem jogar, mas é do tipo, me descreve uma cena que você gostaria de jogar dentro desse jogo que você falou que você quer jogar, né? Então, sei lá, eu quero jogar Blade Runner, né? Já te confidenciei isso, assim. Já, Então, já estamos, inclusive, em preparativos. Então, aí, então a pergunta é, que tipo de cena você, Bruno Cobb, gostaria de jogar? Me descreve uma cena que você gostaria de jogar no Blade Runner. Eu vou te descrever uma cena que eu gostaria de jogar, né? A Fabi vai descrever uma cena que ela gostaria de jogar. E aí a gente tem quase como o trailer do jogo, né? É isso aí. Então eu tô sacando, tipo, puta. Então não é que você quer jogar aquela coisa Vangelis, né? Os replicantes e tal. Não, isso aqui é uma outra pegada. Isso aqui é uma coisa mais minimalista. Entendi. Então O acho outro que vai essa é para uma um outra negócio dica. mais Ghost in the Shell, o outro vai para um lado um Exato. pouco mais. Cada um vai buscar a sua referência, né? Aliás, é uma ótima técnica essa, né? Pra gente estruturar como técnica de mestração. Eu acho que essa é ótima, inclusive. Pedir para os jogadores escreverem uma cena. Né? Dá para sai muita coisa daí, né? Sai background daí, sai jogo inteiro daí às vezes. Total. Porque às vezes a pessoa está, inclusive, dizendo assim, não, eu tenho que fazer um personagem que é forte, né? Aquela coisa, tem que ter força, né? Aí ela descreve uma cena puramente de interação social. Eu falo, cara, tem certeza que você construiu um personagem de força bruta, sendo que você fez uma interação super delicada, né, na sua cena aqui? Será que você não está querendo um personagem que tem mais esse viés do que um viés físico, por exemplo? Sim. Enfim, eu acho que essa é uma dica. Então, para mim, essa coisa de narrar o que eu quero muito, tem alguns jogos na minha lista, né, do que eu quero narrar, assim, porque tem uma vontade de ver aquele jogo tomando forma. E essa coisa talvez de checar, né, uma cena descritiva aí das pessoas, para não ficar só no abstrato, né? Sair dessa coisa do só conceitual, só abstrato. Me narra aí algo, né? Me ajuda a dar forma para esse mundo. Fundamental, bicho. Ótima dica. E acho que dá para a gente começar a entrar um pouco mais nesse assunto de hoje tão interessante, que é a facilitação. Uma pergunta filosófica para você aqui, Marco Barão. O que é facilitação? Vixe. Em quantas horas? Pergunta filosófica. De onde viemos? Para onde vamos? Nossa, Quem do que somos se nós? alimenta. Do que se alimenta. Cara, eu acho que se você fizer essa pergunta para 100 pessoas, você vai ter 100 respostas diferentes, tá? Vai. Talvez tenha alguma proximidade, alguma, né, conexão, imagino que sim. Mas então eu vou te falar como é que eu vejo a facilitação na minha prática como facilitador. Para mim, eu facilito quando de alguma maneira. Isso não tem nada a ver, primeira coisa, não tem nada a ver com deixar coisas fáceis, tá? O nome engana. Não, porque tem muita gente que acha isso. No curso lá da gente, acho que você não deve ter visto ninguém falando isso, mas chega muita gente que fala isso. Você pode dificultar ou facilitar, né? Então, coloca nessa distinção de deixar coisas fáceis ou difíceis. E não tem nada a ver. Apesar da escrita se parecer com fácil, não tem nada a ver com tornar algo fácil. Para mim, facilitar, eu facilito quando eu ajudo alguém a perceber o que está acontecendo e responder isso que está acontecendo. Legal. Quando eu percebo e respondo de uma forma que ajuda a outra pessoa a perceber e responder, isso para mim se chama facilitar. Essa dinâmica entre nós se chama facilitar. Né? Então, a gente está, por exemplo, sei lá, numa mesa construindo personagem para jogar. Imagina que você é o narrador. Você vai dar Ravenloft, né? Fica a dica. Vai dar Ravenloft.
pra gente. E aí tem alguém na mesa que está com muita dificuldade de enxergar a atmosfera desse jogo, por exemplo. Aí pode ser que vire uma pessoa na mesa, pode ser que eu vire na mesa, ou qualquer outra pessoa, e fale assim, cara, Ravenloft, você poderia imaginar alguma coisa como, sei lá, o cenário do Drácula, sabe? Uma coisa com uma atmosfera do Drácula, assim, uma atmosfera talvez do Frankenstein na Mary Shelley, alguma coisa assim. E essa pessoa, então, ajuda quem está com dificuldade a perceber melhor uma atmosfera de um jogo. E ao ajudar ela a fazer isso, essa pessoa consegue construir um personagem mais adequado. Isso é um ato de facilitação. Não precisa vir, por exemplo, do narrador, né, no seu caso, que era você. Poderia, mas não precisa. E a mesma coisa dentro de uma organização, né? O chefe não tem que. Pode vir de qualquer lugar um ato de ajuda para alguém perceber e responder melhor ao que está acontecendo naquele momento. É uma ótima definição essa, cara. Falei que a gente estava em ótima companhia para falar de facilitação aqui. Acho que todo mundo que escutou isso em algum grau já dá para notar alguns paralelos muito óbvios com o papel de um mestre de RPG. E eu acho muito louco porque há bastante tempo eu tenho conversas com alguns colegas, os mais hardcore do RPG, os cracudos do RPG, né? Você entre eles, a gente já teve essa conversa também, acho que um começo dela a gente já teve, sobre as minhas questões com o verbo mestrar. Né? E não só com o verbo, mas mais com o substantivo do que com o verbo. Né? Porque originalmente fazia sentido porque você tinha o Dungeon Master, né? Porque tinha o cunho do D&D, do Dungeons and Dragons, era que o mestre ele apresentava um desafio para os jogadores, que era a masmorra, e ele era a masmorra. Né? Então ele era o mestre da masmorra. Né? Fazia sentido ele ser o mestre da masmorra. Uhum. Mas, aos poucos, eu acho que esse é um dos termos, que assim como a facilitação é um termo que engana, né, quando diz que facilita, mestre é um termo que até prejudica a experiência das pessoas que vão promover, facilitar, né, e vão participar de uma experiência de RPG. Primeiro porque ela invoca uma coisa meio egóica, né? O mestre, o Allah, né? O mestre de RPG, essa entidade cósmica, poderes cósmicos fenomenais, dentro de uma lâmpadazinha. Né? Uma coisa meio cósmica. E segundo, que parece que você precisa fazer uma faculdade, né? Uma pós-graduação, um mestrado para você conseguir. Para ser mestre, né? Para ser mestre de RPG. Então, em diversos níveis, essa palavra me incomoda. E eu venho substituindo, principalmente depois do nosso curso, eu enxergo muito mais o papel da pessoa que está mestrando como a de um facilitador do que como um mestre ou uma mestra. Né? Que é esse cara que, é o que você falou, ajuda a perceber as pessoas, ele ajuda, olha como você trouxe. Você trouxe que facilitação é aquele cara, ou aquela mina, que ajuda as pessoas a perceber o que está acontecendo. Uhum. Né? Isso é um dos principais papéis de quem está mestrando um jogo de RPG. Você é os olhos, os ouvidos, o nariz, a boca. Você é o instrumento através do qual aquelas pessoas estão pintando o espaço coletivo imaginário delas. Perfeito. E você trouxe uma segunda metade. Pode falar. Não, continua aí. Ótimo. E você trouxe uma segunda metade que era ajudar a perceber e ajudar elas a articularem isso. Isso, perfeito. Que é o feedback. Né? Ou seja, eu estabeleço e eu reajo ao que as pessoas fazem. Isso aí. Né? Em suma, é a mesmíssima coisa. Só que com uma função um pouco mais direcionada, por assim dizer, para um hobby, para uma atividade que é a facilitação, eu vou dizer que ela é um pouco mais versátil, talvez, do que o RPG em si, porque o RPG está sempre ali para cumprir uma função ficcional, uma função de entretenimento,
você tem um objetivo diferente. A facilitação não. A facilitação, ela geralmente tem a ver com um ambiente profissional, ela tem a ver com um ambiente corporativo, tem a ver com um ambiente... ela está em outro ambiente, né? E não necessariamente você está falando de algo ficcional. Na maioria das vezes, você está falando de algo que não deveria ser ficcional, mas muitas vezes é. Mas você está falando de coisa que está acontecendo no mundo real, ou que as pessoas acham que está acontecendo no mundo real. Não, eu acho que esse ponto que você trouxe, cara, para mim é isso. É exatamente isso que você falou. E eu acho que talvez aonde a facilitação e a narração, elas se bifurquem, é justamente no ponto que você nomeou como tem um objetivo. Eu vou trazer uma outra metáfora aqui que talvez ajude a gente a distinguir esse momento, né? Uma vez, eu, sei lá, pratiquei yoga durante um tempo, né? E aí eu aprendi a meditar dentro do contexto do yoga. E no contexto do yoga que eu praticava, o meu professor falava assim para mim, cara, vamos meditar. E aí na meditação, você tem que deixar a sua consciência repousar em algum lugar. E você tem que se ancorar nesse lugar. E se você sair desse lugar, traz ela de volta. Né? Não vai lá longe. Você viu que você foi para a rua, volta aqui para a sala onde a gente está. E beleza, eu aprendi isso. Aí um dia eu me deparei com a meditação do Zazen, que é outra coisa. Que é do tipo, bicho, você se senta, só. E você não luta, você percebe. Então, eu saí. Você não tenta lutar que você saiu, você só percebe que você saiu. Né? E para que eu medito? Você não medita para alguma coisa, você só medita. Então, para mim, a hora que o RPG, que a narração, né, se bifurca da facilitação, é quando a gente coloca o tal do objetivo no meio. Eu, como narrador, tenho o objetivo de contar uma história em conjunto com aquelas pessoas. Então, eventualmente, eu vou agir de forma a ir na direção do objetivo, do acordo da gente, seja lá do quê. Mesmo que naquele momento o que eu esteja fazendo não ajude alguém específico a perceber e responder. Quando eu facilito, e nem sempre eu estou escolhendo facilitar, eu estou simplesmente percebendo o que está acontecendo, respondendo, e aquilo está ajudando alguém a perceber e responder. Então, num dado momento, eu poderia falar que a facilitação é como o Zazen. Eu não tenho um objetivo. Facilitar não é um meio para algo. Facilitar é o fim do algo. Como eu me sentar e meditar no Zazen. Esse é o fim. Eu não medito para alguma coisa. Eu medito. Então, eu não facilito para alguma coisa. Eu facilito. E aí eu acho que nesse lugar, especificamente nesse lugar, parece que se bifurca a história. Ainda que muitas vezes, na maior parte do tempo, narrar e facilitar seja uma coisa só, né? E eu já vi muita narração que era uma anti-facilitação, assim. Tipo, cara, era o oposto, né, da história. Exemplo de como não fazer. Né? Como você tipo, não deve... Só manipulação. Só manipulação, só isso. Vim aqui contar a minha história, não tentem me fazer mudar nada dela. Tipo isso. Ou então vocês acham que vocês estão vencendo um desafio, que vocês estão... Não, vocês não estão sendo desafiados, né? Tá tudo sob controle aqui, né? É tudo ilusão, né? O que vocês estão achando que é um desafio não é um desafio, na verdade. Sabe uma hora que eu vejo muito surgir, como é que eu falo, episódios de facilitação dentro de um jogo? Por exemplo, isso todo mundo que está ouvindo a gente, que já jogou, vai lembrar de uma situação como essa. Quando rola algum conflito entre quem está narrando e quem está jogando. De vez em quando rola um conflito, certo? Entre o narrador, a narradora e uma jogadora, um jogador. E aí uma terceira pessoa parece que vira e fala alguma coisa ou que elas começam a se entender. Não, o que ela está dizendo é que o jeito que você está interpretando a regra não está favorecendo o personagem dela, está prejudicando a diversão dessa pessoa. E parece que quando essa terceira pessoa fala alguma coisa que ela percebe, ela ajuda as outras a perceberem melhor e, portanto, responderem melhor a como elas estão se comportando, como elas estão interagindo juntas no jogo.
nesse momento, a gente viu um ato de facilitação. De alguém que nem queria facilitar, só facilitou. Né? Só porque. E era uma coisa quase intuitiva, né? A pessoa foi meio quase intuitivamente. É tipo, putz, espera, calma. E ela fez isso que você falou. Ela, pera aí, eu tô vendo um cara falar uma coisa e tô vendo uma outra pessoa falando outra coisa aqui e eles não estão se entendendo por causa de tal coisa. Pera aí que eu vou esclarecer isso pra essas pessoas. Né? E aí você só esclarece, só fala, ó, pera aí, fulano, percebo que fulano está falando disso. Beltrano parece que está falando a mesma coisa. Ou não, Beltrano parece que está falando coisa diferente. É isso. E aí a pessoa está ajudando essas pessoas a responder. E isso, né? Você tá ligado, né, Cobb? Nem sempre é uma situação gostosa, confortável. Na maior parte das vezes é um tiro, porrada e bomba. Por exemplo, teve uma vez que a gente tava jogando um jogo e aí um amigão nosso, ele não tava entrando no jogo, velho. Ele sei lá o que ele tava vindo fazer, mas ele tava fazendo outra coisa, cara. E num dado momento, numa conversa, não era eu que tava no jogo, eu falei, brother, deixa eu te falar uma coisa. Você tá jogando outra coisa. Vou te dar alguns exemplos, dei uns exemplos para você. Parece que tá jogando outro tipo de jogo. Né? Não é essa atmosfera, não é. Você chega atrasado sempre pro jogo, tá no meio, você atravessa a fala das outras pessoas, as suas cenas, repara como são completamente diferentes das cenas das outras pessoas. Então eu acho que tá difícil, as pessoas, eu vejo comentários sobre isso, eu queria te falar, porque, cara, você precisa saber que isso está acontecendo, né? Você tá jogando alguma outra coisa e isso está prejudicando o jogo, cara. Foi uma conversa difícil para um caralho, assim, sabe? Tipo, e é uma pessoa que, a gente sempre jogou juntos, enfim. Isso é incrível, como pessoa, como jogador e tal, mas não tava rolando, velho, né? E essa conversa, ela não tava acontecendo de um jeito explícito. Então, explicitar essa conversa é, de alguma forma, facilitar, ainda que fique difícil. Sim. A gente fez um papo na semana passada com a Letícia, lá da comunidade da Target. Uhum. A Letícia Penteado, sobre escuta empática e RPG. Legal. Onde eu contei um pouco do evento que eu vivi nos últimos últimos meses aí, né? Nas últimas semanas, né? De ter sido expulso de um grupo de RPG e tal. Por conta de ter me sentido mal e ter explicitado isso. E sendo um facilitador, né? Sendo um facilitador profissional, inclusive, dá para dizer que esses eventos de facilitação, né? Essas capacidades de facilitação, elas são úteis para isso que você falou mesmo. Não é só para a hora do jogo, porque tem um pouco da facilitação na hora do jogo, sim. Ajuda na hora do jogo, sim. Você poder dizer o que as pessoas estão sentindo, o que elas estão vendo. Tem um pouco disso. Mas eu acho que o lugar da facilitação e do RPG, talvez ele passe até mais por aí. Por esses conflitos que surgem em mesa, que inevitavelmente vão surgir, porque é um grupo de, sei lá, 5 pessoas debruçados em cima de uma coisa que normalmente eles são apaixonados. São amigos que têm relações que não estão só ali naquele grupo de jogo, muitas vezes. Elas passam por fora daquele grupo de jogo. Perfeito. Tem outras relações de poder, inclusive, envolvidas às vezes. Isso. Né? Afetivas, para dizer, não só de poder, mas relações afetivas envolvidas. Perfeito. Então, eu diria que o lugar que a facilitação habita para um mestre de RPG é o lugar em que a maior parte dos mestres muitas vezes se perde e grupos acabam se encerrando, amizades às vezes se encerram, relacionamentos às vezes se encerram pela ausência de prática e de técnica que um narrador ou às vezes um jogador tem para lidar com essas questões. E eu nem acho que facilitação seja uma técnica, como você trouxe muito bem no teu exemplo, não é algo que é só preocupação do mestre ou de quem está mestrando. Isso. Facilitação é uma coisa que qualquer pessoa da mesa pode ajudar a fazer. Isso aí. É isso. E muitas vezes o mestre está tão preocupado, quem está mestrando está tão preocupado com outras coisas,
Perfeito. Né? Puta, que tempo que tem entre os jogadores, o tema que tem que entrar, a planilha do personagem, as regras, não sei o quê. Às vezes o cara não tá para fazer aquilo. Exatamente isso. O cara não Exatamente. tá para prestar Ele está atenção. preocupado com a entrega. Ele está preocupado com uma entrega, cara. Ele não percebe, às vezes, que a pessoa, para quem tá mestrando, tá irritada, porque tá, sei lá, passando por uma dor de cabeça, ou porque tá numa uma parte dia ruim da vida, e quem tá fora tá vendo, ou tá sabendo o que está acontecendo. É Outra aquela coisa história, cara. O RPG nunca é só sobre o RPG. Nunca é só sobre RPG. É isso que você está falando. Essas relações que você descreveu muito bem, seja de poder afetivo, seja lá o quê, elas sempre estão presentes. E é também sobre elas o jogo. Ah, mas a gente está numa dungeon. Foda-se. É sobre a dungeon. E sobre algo mais que não está aparecendo na dungeon. Nunca é só sobre o RPG, saca? E eu acho que essa leitura, não é uma leitura óbvia nem fácil de fazer. Não é. Não é. E é muito louco como o mínimo de conhecimento sobre técnica de facilitação pode ajudar demais numa situação como essa. Por exemplo, a técnica de espelhamento que vocês ensinam no curso lá, que é só você parar e contar para a pessoa o que você está entendendo do que ela está falando. Perfeito. É só isso. Então, eu diria que o básico, se se interessou por facilitação, a primeira coisa boa de você pesquisar e de você tentar fazer isso. É parar a pessoa e falar, peraí, então se eu estou entendendo bem, o que você está dizendo é o seguinte. E aí você conta para a pessoa o que ela está dizendo. Só aí se desfazem tantos mal entendidos. Exatamente. Exatamente, cara. Porque, às vezes, o que acontece muitas vezes, né? Não é raras vezes, mas muitas, é que a pessoa que está falando algo ainda está elaborando aquele algo que ela está falando. Ou seja, como se não tivesse já complexidade de sobra, a gente está sempre falando e ouvindo coisas inacabadas, que não foram totalmente elaboradas. Então, eu também tenho que me relacionar com isso, né? E acho que esse ato de facilitar está nesse lugar de ajudar a pessoa a continuar elaborando aquilo que ela está falando, aquilo que ela está trazendo. Que é um pouco aí, talvez até o Monte fala isso, né? Um amigo nosso em comum aqui, meu amigo Cobb, Montenegro, fala sobre esse potencial de uma perspectiva psicanalítica, né? Que pode acontecer no RPG, porque ele é um instrumento que, mesmo que eu não queira, ajuda a elaborar coisas, né? Ajuda. E é louco como essa técnica ela vai ajudar em diversos graus, né? Num grau, acho que vou dizer mais lúdico, que é o mestre foi descrever o lugar onde vocês estão. Você para e fala, então peraí, mestre, se eu entendi bem, do nosso lado esquerdo tem tal coisa, do nosso lado direito tem outro, em cima da gente tá não sei o quê. Você tá espelhando o que o mestre falou no teu espaço imaginado coletivo. E às vezes tá aquele puta quebra-pau entre quem tá mestrando e o advogado de regra, e você para tudo e fala, peraí, gente, então o que eu tô entendendo é o seguinte, o Marco, ele tá querendo usar o arete dele para fazer a disciplina tal, usar não sei o que lá, o Cobb que tá mestrando, tá achando que isso não é bem assim na regra, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Só disso, às vezes você já ajuda a botar a bola no chão. Exatamente. Né? E às vezes tem outro grau que isso entra também, que é isso. Às vezes você chamar um amigo de canto e falar assim, bicho, você atrasa toda vez no jogo, cara. O que tá acontecendo na sua vida? Tá tudo bem com você? Né? O que tá acontecendo? Que a gente pode fazer? A gente pode atrasar o jogo? Você quer que a gente comece o jogo um pouco mais tarde? E saber, outra coisa que também é muito útil para quem está facilitando IGBG, saber em que fórum fazer cada abordagem. Né, em que fórum fazer cada abordagem. Nesse exemplo que eu dei no episódio com a Letícia, acho que muitos dos nossos desencontros aconteceram porque a gente não soube escolher o fórum onde cada coisa deveria estar acontecendo. O que quer dizer por fórum? Tem coisa que você tem que conversar em particular. Tem coisa que você tem que conversar no grupo e tem coisa que você não tem que conversar com o grupo. Você tem que conversar com gente de fora que não está contaminada pela energia do grupo. Para poder te ajudar. E às vezes você tem que falar mais sobre aquilo para você elaborar e aí você traz, né? Porque a fala mal elaborada, ela dificulta que o outro reaja. Né? Então, por exemplo, eu
tinha uma época que eu tava putaço com um jogo que a gente tava jogando, que eu falava, pô, o mestre é injusto, injusto, injusto. E eu ficava nessa loop, né, dizendo, o mestre é injusto, o mestre é injusto. E, tipo, amaldiçoa, mas ao mesmo tempo sente falta do jogo, né? Aquelas, porra, tipo relação tóxica, né? Você, caralho, que merda, mas você também não consegue ficar sem. E aí, não sei como é que foi essa história, mas num dado momento eu falei, peraí, mas é injusto? O que é injusto, né? Deixa eu tirar dele a história. Sim, o que me falta que me parece injusto? E aí eu vi. Então, para mim, eu tinha um personagem que ele tinha todo construído numa plataforma social. Ele era uma pessoa que só era relevante por conta do valor social dele, das interações sociais, né, e tudo mais. E o mestre, ele não narrava de um jeito a valorizar esses traços sociais. Ele, como ele achava que aquilo era interpretativo, ele interpretava do jeito dele, e o jeito dele me parecia insuficiente, porque não valorizava esses traços do meu personagem. E aí, ele valorizava, ou ele jogava no dado, né, ele decidia o que era físico. Então, numa dessas, quando eu entendi isso, eu falei, cara, eu preciso te falar uma coisa. Antes do jogo, você não valoriza ações sociais. Ele, como assim, cara? Eu acho que as ações sociais são as mais legais, cara. E é verdade, ele sempre discursou isso. Eu falei, pois é, você fala sobre isso, mas você não joga isso, cara. Tem uma diferença entre o que você fala e o que você joga. Você joga no dado, você interpreta efeitos de coisas físicas e coisas sociais, você ameniza. E aí ele mudou. Ele entendeu, mas eu falei de um jeito mais elaborado. Falei, isso pra mim é um problema, cara. Isso tá me tirando o tesão de jogar com os personagens de jogo. E aí ele começou a tratar diferente, né? Mas você percebe? Então tem uma coisa de elaborar a tensão, né? Tipo, caralho, o que é que tá pegando pra mim na história? E às vezes você tem uma ajuda de uma terceira pessoa, que pode ser ou não naquela mesa e tal. Mas é importante, porque um dos grandes desafios do grupo é coordenação. Qualquer grupo. Pode ser o seu grupo do trabalho, a sua família, o seu grupo de RPG. Compreender é um grande desafio. Compreender o que as pessoas estão falando, o que está se passando dentro de mim, a minha relação com o outro, é um baita desafio. E a gente se coordenar a partir dessa compreensão é o outro grande desafio de qualquer grupo, né? Enfim, então eu acho que a facilitação está nesse lugar, assim, de ajudar as pessoas a compreenderem e se coordenarem enquanto indivíduos interagindo, né? Ou seja, é ferramenta básica para um jogo de RPG acontecer. Né? Porque eu diria que eu acho que a parte mais difícil, o boss do RPG, eu sempre falei isso aqui, o boss do RPG é a agenda. A vida adulta é o boss do RPG, a verdade é essa. Porque você precisa de 4 a 5 agendas de pessoas adultas tentando se reunir no mesmo dia, na mesma hora e às vezes no mesmo lugar. Pois é. É impossível, é uma tarefa hercúlea. Então, eu vou te dar um exemplo disso, cara. Eu vou te dar um exemplo disso. Quer ver um negócio que me fala louco? Agenda é foda, é o boss. Tá bom. Aí, olha só o que acontece. A gente consegue uma desgraçada numa agenda. Um slot ali na agenda para todo mundo. Beleza. Alívio, certo? Manobra filho, manobra pai, esposa, marido, manobra o mundo para conseguir todo mundo estar ali naquele lugar. Aí, olha só o que acontece. E aí é um padrão, tá? É uma coisa que acontecia repetidamente até uma hora que eu não aguentei, mano. Então, a gente conseguia a agenda, que era um maior desafio. Aí, cara, faltando, sei lá, 2 horas para começar o jogo, alguma coisa assim, 2, 3 horas, alguém mandou uma mensagem no grupo de WhatsApp. E aí, vai rolar hoje? Mano, aí o que acontecia quando essa pessoa falava, e aí, vai rolar hoje? Algumas pessoas começavam, não sei, acho que sim, não sei, vai rolar? E aí todo mundo começava a ficar em dúvida, porque alguém perguntou, e aí, vai rolar hoje? Aí um dia eu cheguei pro grupo e falei assim, galera, é o seguinte, vai rolar. Tá marcado, recorrente, vai rolar. Quem não puder, simplesmente fala, eu não vou poder. Não perguntem mais, e aí, vai rolar? Porque quando qualquer pessoa pergunta, e aí, vai rolar? As outras ficam inseguras automaticamente, esperando alguém que não se sabe quem, porque não tem um dono, o bagulho, não tem um chefe. Então quem é que vai dizer sim, vai rolar?
Então, E geralmente isso aí a gente está sobra... acordando. Esse papel de vai rolar, chefe cara. sobra para quem? O narrador, óbvio. O mestre. E aí sobrecarrega a criatura com mais uma função que não deveria ser dele. E pior, às vezes ele acredita que ele é o chefe. É Ou pior, pior. ainda. Né? Ou pior. Então, mas olha só, olha que coisa, cara, inocente, porque a pessoa que perguntava é um hábito. Ela não queria zicar, ela não estava com má índole, com más intenções, nada disso. Ela só queria checar, porque talvez ela tenha uma história de vida onde as pessoas furam encontros marcados. E ela falou, e aí, vai rolar? Só que isso reverberava de N formas. Então, facilitar, por exemplo, nessa hora, falar, gente, não está acordado entre nós? Vamos confiar que a gente é adulto e que se alguém não puder ir, vai avisar, não posso ir, e aí as outras pessoas decidem o que elas vão fazer com isso. E aí, vai rolar? Vai, porra! Vai rolar. Vai, tá marcado, Tá marcado, na caralho. Isso é muito real. E essa coisa a carga, né, que acaba exigindo esse trabalho de secretariado, né, de marcar jogo, achar lugar, coordenar quitute, comida, bebida. Puta, na nossa viagem lá, a Fabi ajudou a gente com essa parte, o Rômulo fez uma outra parte disso. Você imagina sobrar isso tudo para uma pessoa só fazer, além de preparar o jogo? Não faz muito sentido, né, cara? É desumano. É desumano. Então, e aí, por exemplo, como é que a gente facilita isso? Você está dando de exemplo. Uma coisa, eu não sei se você lembra, né? Lá no grupo da viagem. No grupo da viagem a gente estava com essa coisa, pô, a comida tal, não sei o quê, como é que a gente vai fazer? Sempre que a conversa começa a ficar pluralizada, coletivizada, tipo, a gente tem que ver, a gente tem que olhar, a gente tem que cuidar, me acende um alerta. Porque isso tende a ir por um fenômeno de diluição de responsabilidade, né? Então, um jeito, não é o único jeito, e talvez não seja nem o melhor jeito, mas é o jeito que eu uso, geralmente, então, vamos criar um papel para isso? E aí a gente vê quem quer estar nesse papel. O advogado de regra é um papel. O secretário ou a secretária é um papel. No caso da nossa viagem, a gente criou o mestre Cuca, que era a pessoa que ia pensar no cardápio, ia trocar ideia com quem ia fazer a compra, não sei o quê. Ia fazer as compras, né? Não era a pessoa que ia cozinhar, era a pessoa que ia cuidar dos comes e bebes da história. Então, ao criar o papel, descrever o papel, eu não pensei em quem vai fazer. Tipo, foda-se quem vai fazer. O que importa é que a gente precisa de algumas coisas como grupo, para se alimentar. Então, alguém tem que fazer isso. Essa é a responsabilidade. Quem quer fazer? Aí o Romulão topou fazer, né? E eu acho que vale a pena adentrar o critério isso. que a gente usou para escolher, porque foi muito, muito honesto, né? Que é tipo, pô, eu acho que faz sentido que se responsabilizar por isso quem tem mais restrição alimentar. É verdade. Teve uma indicação, né? Foi uma coisa que foi um puta critério honesto, sabe? Tipo, ninguém jogou o Rômulo na fogueira. Sim. Foi tipo assim, cara, vai dar um trabalhão para essa pessoa ficar te consultando o tempo todo sobre o que dá e o que não dá para comer. Exato. Você não quer puxar para ti essa responsa? Ele super topou, falou, nossa, tchá comigo. Eu faço. É verdade. Né? Ao mesmo jeito que teve a Fabi puxando pro colo dela a responsa de achar um lugar pra gente ficar, ver se todo mundo concordava com aquele lugar, fechar negócio pelo Airbnb com a pessoa. A gente distribuiu essas funções na viagem de um jeito que, não sei, pra mim foi muito confortável, sabe? Uhum. Eu sabia que eu ia mestrar bastante coisa, eu levei um monte de jogo preparado pra mestrar pra vocês. Sim. Então foi muito confortável para mim não ter que esquentar a cabeça com um monte de outras coisas que eu não precisaria esquentar mesmo, tipo naquela nossa na viagem. E acho que isso é um jeito de mostrar que não precisa estar na facilitação, não está no colo de quem está mestrando. Isso. E que ele pode inclusive viabilizar isso, levantar a mão e falar, gente, seguinte, eu tô com muita coisa, preciso de ajuda. Exato. É isso, total. Eu acho que a coisa do advogado de regra, ele é meio que natural, né? Acho que um grupo que joga muito junto vai ter um advogado de regra que vai brotar uma hora ali, né? É um perfil, né? Acaba tendo uma pessoa que gosta mais desse tipo de coisa, se debruça mais e tal, e acaba surgindo. Saber mas usar eu acho que é saudável, mas eu acho que é saudável para o grupo diferenciar a pessoa de papel. Porque isso é uma coisa que, se a gente não fala sobre isso, tende a
se misturar. Então, o Cobb é o mestre, o Romulão é o cozinheiro, um não sei quem é tal coisa. Não. Essas pessoas estão nesses papéis neste momento. Talvez na próxima viagem seja outra coisa. Talvez no próximo final de semana seja outra coisa. Né? Então, acho que distinguir papel e pessoa é sempre saudável. Então, eu já fui narrador numa campanha e meu advogado de regra era o Romulão, né? E isso mudou em outras campanhas. E tá tudo certo. Acho que um outro exemplo muito legal de trazer agora eu estou tendo a felicidade de mestrar uma aventura de Tales from the Loop para essas criaturas da Target agora. Duas, né, na verdade, estou mestrando a mesma aventura para grupos diferentes. Um na comunidade, que a Letícia está jogando com o pessoal lá, veio aqui contou um pouco. E eu dei de presente para essa criatura uma aventura de Tales from the Loop, que ele ganhou da Fabi o sistema. E aí eu falei, não, eu mestro para você, escolhe seus amiguinhos aí. E aí quem ganhou o presente fui eu, na verdade. Ganhei um grupo de amigos novos que eu conheço, que são meus amigos de infância agora, desde que a gente começou a jogar junto. Tales from the Loop ainda tem essa capacidade, né? De transformar as pessoas em amigos de infância. Incrível. RPG tem, mas o Tales from the Loop acho que eleva isso num nível absurdo. E a Fabi, ela tem essa coisa no jogo, né? Ela monta a trilha sonora do jogo. Ela faz o log da sessão. Eu não pedi para ela fazer essas coisas, mas ela sai fazendo. E, a Fabi quebra um tremendo de um galho para mim nas nossas sessões, e para nós, porque no começo da sessão, na hora que a gente vai dar o previously, a Fabi pega as notas dela, passa pelas notas dela, a galera vai complementando com o que lembra. Ao longo do jogo eu falo, Fabi, música de fudeu. Ela vai lá e põe a playlist de fudeu. Música de tranquilidade. Ela vai lá e põe a música de tranquilidade. Fabi, música de manhã Disney. Ela vai lá, música de manhã Disney. Além de fazer uma personagem legal pra caramba, que é a Madison, que é a filha do prefeito de Baldur's City. Em suma, tem gente com quem é uma delícia jogar. É uma delícia jogar. E muitas vezes as pessoas enaltecem o papel de quem tá mestrando, tipo, porque o mestre faz toda a diferença, o mestre... Tudo bem. Eu concordo que, como a gente bem falou aqui, a forma como o RPG é apresentado e conduzido talvez tenha uma importância grande, mas tem um jeito de você jogar RPG que você puxa a mesa para o melhor do que ela pode ser também. E eu acho que envolve isso aí que a gente está falando aqui, que é facilitação, sabe? Eu acho que você tem toda a razão, cara. Uma coisa de presença, né? Sabe que a Fabi, ela começou com essa prática do log, né, das sessões, muitos anos atrás, quando a gente estava numa etapa meio que final da campanha que eu falei para você, né, do Mago, que a gente tava... E a Fabi começou com uma coisa que ela falou assim, caraca, tá tão rico isso aqui que a gente precisa registrar isso aqui, sabe? E ela começou com essa prática de começar a tomar notas. E aí a gente chegou numa época da campanha que a gente tinha jogos de, 7 horas, assim, um negócio bizarro, surreal. E aí a gente começou a alternar o papel. Coisa de gente cacuda do RPG, né? Tipo, a primeira hora é fácil, daí as pessoas se alternavam, a segunda hora eu copio. E aí, então começou essa prática nesse grupo recorrente de tomar nota, e a Fabi puxou isso, porque... E aí a gente começou a ver valor. Mas ela não convenceu a gente, ela começou fazendo, né? Que é outra característica, assim, você vê valor? Então faz. E aí, se outra pessoa vê valor, vai começar a fazer. Por exemplo, numa campanha de vampiro, eu falei assim, cara, sabe o que eu tô sentindo falta? De co-criar coisa com o narrador. Então eu comecei, falei pro narrador, você topa se eu criar uns NPCs para me relacionar? Porque eu acho que se eu criar e eu criar meu vínculo, vai ter a cara do jogo que eu quero jogar. E ele falou, só vai. E eu criei lá um Excel com foto, com o Diabo A4, só faltava falar um negócio, com, sei lá, 10 NPCs, assim, diferentes, de tipos diferentes. Aí, quando eu mostrei pra galera, eu falei, galera, eu conversei com o narrador, olha o que eu criei. Aí a Fabi falou, eu também quero. E ela criou dela. Aí o Romulão olhou e falou, eu também quero. Ele criou dele. Quando a gente olhou, cara, a campanha já tava com, 50 personagens, assim, e tudo descrito pro narrador. Olha que coisa legal isso pro narrador, né, Pra pessoa que tá mestrando. Tá aqui, fulano de tal, tem essa coisa, tem esse outro negócio, tem esse jeito de interpretação,
e vai, entendeu? Então, eu acho que esses são hábitos que é isso, que ajudam ao grupo ficar presente, né, cara? E são atos de facilitação que vêm de qualquer lado, cara. Não é papel do narrador, definitivamente. Pode ser, eu acho que o facilitador, a pessoa que está mestrando pode conhecer isso e apresentar para o grupo isso, falar, gente, vocês sabiam que isso existe, né? Tem essas técnicas aqui que eu já vi na internet, tem isso aqui que eu já escutei um podcast lá, vi um vídeo que os caras fizeram e eu acho que é legal para a gente fazer também. Mas é legal, quando você for jogar, você ter essa qualidade de presença no jogo, sabe? Eu admiro essas pessoas. A Letícia também tem esse mesmo perfil. Eu falo pra ela que é uma delícia jogar com ela. Ela tem uma entrega na hora que ela tá jogando, sabe? Você vê no rosto dela, o olho dela brilhar na hora que ela tá jogando, assim, que você fala, meu Deus, ela tá curtindo aquilo e ela sofre junto com a personagem dela. E essa entrega, essa vontade de participar, dá mais vontade de mestrar ainda. Tem vezes que eu tô sem tesão de mestrar, mas eu lembro dessas coisas e falo, puta, vai ser tão legal, deixa eu fazer uma força aqui e abrir esse escudo aqui para ver isso acontecer mais uma vez. Eu nunca me arrependo, cara. Nunca me arrependo. Mas você sabe, isso eu sempre lembro de você falando, né? Que você tem uma preferência por mestrar, né? Do que por jogar. E eu, pra mim, cara, tem coisa que eu não tenho vontade nenhuma de narrar, mas eu tenho vontade de jogar. Tem coisa que eu tenho vontade de narrar, mas eu não tenho vontade nenhuma de jogar. Então, só retomando aquele papo que você falou, né, das dicas, acho que é importante ter essa conexão consigo próprio e discernir o que você está com vontade de narrar e o que você está com vontade de jogar. Porque, às vezes, eu tô com muita vontade de viver aquelas cenas aqui, cara, você tem que jogar aquilo, você não tem que narrar aquilo. Para mim, a vontade de narrar tem a ver com eu quero um mundo aberto, entendeu? Eu quero ser esse mundo aqui. E não eu quero viver essa cena exatamente. Não, eu quero ser esse mundo. Cara, que dica boa. Eu vou trazer uma metáfora pra tua dica. Eu acho que mestrar é vontade de dar palco. Boa. Jogar é vontade de subir no palco. Muito bom. Muito bom. Eu acho que é isso. Vontade de subir no palco é jogar. E eu acho que a maior parte das cagadas que eu vejo acontecer de mestre é esse mestre que tá com mais vontade de subir no palco do que de dar palco pros outros. Perfeito. Né? Ele tá mais interessado em contar a história dele do que em amarrar aquele jogo, do que em facilitar aquele jogo. Né? Para que outras pessoas possam acontecer. E eu vou te dizer que vou dar um testemunho pessoal aqui. Quando eu encerrei a Roleplayers, eu passei por um bode de RPG, assim, né? Eu passei por uma ressaca de RPG por diversos motivos, né? Diversos motivos que eu só curei essa ressaca com a dica da minha esposa, inclusive, que era assim, mas você tá sem vontade de jogar, de mestrar RPG? Porque eu só mestrava, né? E ela conversando comigo, por que você mestra? Por que você não mestra? O que você faz? Tem uma aquela. Você falou, né, que a Lê tem essa coisa de disparar umas pérolas de sabedoria, assim, né? Ela tipo dá uns. Assim, um Kamehameha, assim, ela dá. E ela soltou um Kamehameha desse, assim, ela falou assim: por que você não para um pouco de mestrar e joga? Pois é. Ela facilitou. Cara, aquilo ali, tipo, deu um Hadouken na minha alma, assim. Eu falei, cara, eu acho que é isso. E aquilo que não passava pela minha cabeça uma outra experiência de RPG que não fosse a de mestrar, de mestre. De tão contaminado que eu tava. Inclusive profissionalmente por isso. E aí, voltando, eu entreguei as campanhas que eu tinha mais carinho na vida nas mãos de outras pessoas que eu super confiava. Eu falava, cara, você tá afim de mestrar isso aqui? Nossa, a pessoa, ela recebeu como se fosse um presente. Ela falou, mas é lógico, me dá esse cara aqui que eu vou cuidar dele pra gente. Total. E aí o meu tesão foi voltando, eu fui entendendo, e eu acho que isso que você trouxe agora é muito importante para quem é aquele mestre, o mestre que tem aquele papel de mestre que sempre é mestre que sempre mestra. Saber reconhecer a hora que você não tá, que você precisa jogar também, cara. Você vai mestrar melhor quando você jogar. Exatamente, cara. Exatamente. Total.
É surreal, cara. E assim, eu já vi, tá? Vários mestres assim que não querem jogar. Não querem de jeito nenhum jogar. E eu acho que de novo, né? Coisa da psicanalítica. A pessoa quer ter um controle da narrativa, cara. E você tem que abrir mão um pouco, sabe, dessa E é o narrativa. contrário, né? Então. O mestre, na verdade, tem que ser o cara que ele Menos coloca tem. uma coisa ali no meio pra galera pintar e bordar com aquilo lá que você vai colocar. Pois é o que você falou, é o palco. É. O mestre é o palco, não é quem tá no palco. Ah, porque eu Então, pensei, esse NPC aqui, ele vai entrar desse jeito, e vai interagir com os caras desse jeito, e vai e ter daí tal o que cena vai tal, e vai acontecer. acontecer é isso, e daí o que vai acontecer é isso. O que você tá Não, fazendo, bicho? Tá escrevendo um essa, livro ou você essa é a tá narrando? intersecção com a facilitação. Essa é a intersecção. Porque na facilitação é a mesma coisa. Né? Eu dou o palco. E eu não quero manipular a pessoa para vir para cá. Isso não é facilitar. Da mesma forma que narrar não é você, não, eu vou conduzir você aqui, é isso que tem que acontecer, caralho. Então, melhor você não narrar isso, cara, de verdade. Vamos evitar a fadiga, né? Talvez um ato de generosidade seja, bicho, vem aqui, vem jogar com a gente, tá? Dá esse jogo aqui, e aí você vem ser um personagem. Seu jogo. Eu vou Você vai fazer se assim, divertir. cria um personagem pra você. Pega esse NPC aí que você tá enchendo o saco da gente com essa Joga com bosta desse ele. NPC chato pra caralho. Pega esse NPC aí e joga um pouco com ele. Né? Deixa a gente. Colabora com a gente aqui. Isso, é E isso. às vezes é você se sacar nesse lugar, tá ligado? De que você tá forçando a barra num jogo que a galera não quer, a galera quer ir pra um lado, você quer ir pro outro. A galera quer jogar Vampiro X-Men, você tá querendo jogar Annie Rice, cara. É. É a coisa Tipo mais isso. gostosa do mundo. Eu só fui me divertir no Vampiro de verdade quando era mais novo, quando a gente começou a jogar Vampiro Katana, sobretudo, e Use, sem culpa. Vamos jogar isso aí, que é o que a gente quer jogar? Vamos. Aí nós trocamos de sistema, fomos pro Savage Worlds. Uhum. E virou, mano, tiro, porrada e bomba e sangue voando pra tudo quanto é lado, e lobisomem que vinha, mago que esperava. Blade. A gente, cara, aquilo foi um tesão. A gente, caraca, é isso que a gente queria jogar. Exato, cara. O sistema tava Exato. atrapalhando, a dinâmica tava atrapalhando. Tinha gente que queria jogar um outro negócio que tava jogando com a gente aqui, ele tava se sofrendo, porque. E essa conversa, ela é tão difícil quanto importante. Mano, vamos jogar com quem quer jogar isso. A outra pessoa que quer jogar outra coisa, ela joga outra coisa, velho. Tá tudo bem. Às vezes a gente joga junto, às vezes a gente não joga junto. Tá tudo certo, velho. Caralho. Isso é outra coisa que a gente já recomendou aqui e que eu acho muito importante e que eu acho que muita gente sofre por causa disso. É ter um grupo de RPG só. É você jogar sempre com as mesmas pessoas a mesma coisa. Uhum. Cara, isso Faz é sentido. super nocivo. É super nocivo. Porque Faz não tem como aquelas pessoas, né, quererem sentido. sempre estarem jogando a mesma coisa, com a mesma proposta. Não tem, é inconcebível. Ainda mais se você é um cara hardcore que gosta de jogar RPG semanal, ou quinzenal, ou Não. Aí com mensalmente. certeza não tem como. Aí não tem como. Porque eu acho que tem uma zona que as pessoas conseguem até fazer pequenas concessões que não é um problema para elas, né? Do tipo, sei lá, a gente quer jogar algo sombrio, ou a gente quer jogar algo que é, sei lá, inocente, como Tales from the Loop, né? Pô, tô num filme do Goonies, cara, eu quero isso. Eu quero imaginar que eu tô jogando num filme da Sessão da Tarde, né? Aventureiros do Bairro Proibido, sei lá, o que é, alguma coisa assim. Beleza. Ah, não é Aventureiros do Bairro Proibido, é o Rápido do Menino Dourado. Tá bom. Cara, beleza, né? Você tá numa zona ali que você consegue conversar. Mas, cara, é isso, né? Eu quero jogar Annie Rice, você quer jogar Goonies, não vai rolar. Não vai rolar. Não vai rolar. E é melhor que você vai jogar Annie Rice e eu vou jogar Goonies. E senão vai entrar outras coisas na cena que não vai ser legal para nenhum lado, né, esse jogo. Entram outras relações, entram outros conflitos que não são interessantes. E eu comecei a ser um jogador muito mais feliz quando eu abri mão de jogar sempre com as mesmas pessoas a mesma coisa, sabe? E jogar coisas diferentes, que eu acho que é um dos objetivos do mês de mentoria para mestrar, né? Ensinar as pessoas a jogarem outros jogos, conhecer outras pessoas. Foi um prazer conhecer o grupo de vocês, conhecer o grupo da Target, que eu estou jogando com a galera da comunidade, jogo com vocês.
Galera do Café com Dungeon, montei uns 2, 3 grupos, joguei bastante coisa com eles lá. Tive muitas experiências felizes, uma única experiência problemática que me ensinou um absurdo sobre como conduzir conflitos dentro de uma mesa de RPG, sobre os meus próprios limites, né, o que eu estou disposto a aturar dentro de um ambiente de RPG. Não dá para deixar de fora o fato de que muito RPGista sofreu muito bullying e reproduz esse bullying, né, em diferentes graus dentro da comunidade de RPG. A comunidade de RPG é uma comunidade, infelizmente, razoavelmente tóxica, né? Então, acho que iniciativas como o Mês de Mentoria para Mestrar, como a gente estava falando agora há pouco, Daniel, de formação de polo de RPG, de se preocupar em ter espaços seguros para conversar a respeito das coisas, né? A Lê falou que ela não acredita em espaços seguros, mas criar segurança para discutir as coisas. A facilitação é uma ferramenta para isso também. Principalmente se alguém estivesse se sentindo mal, como foi o meu caso. Eu estava me sentindo desrespeitado, eu estava me sentindo... não é nem... Eu usei hostilizado a palavra, mas a palavra mais objetiva talvez seria até ridicularizado. Perfeito. E aí, quando eu trouxe isso para a mesa, falando, galera, tô me sentindo ridicularizado. Foi uma catástrofe, assim. A forma como a galera recebeu aquilo. Uma catástrofe. Você destruiu o clima lúdico, né, cara? De a gente tá rindo e divertindo, é leve e não sei o que, e deixou de ser leve. Sabe? Tipo, foi tenebroso. E, cara, mas tem uma confiança danada nessa entrega, né? Quando alguém chega para você e fala assim, bicho, porra. me senti desrespeitado por você, e não te vira as costas, né? Que o mais fácil seria isso. Larga os caras e foda-se. E assim, numa boa, leve é o caralho. A vida não é leve, cara. Desculpa. Essa é a verdade. A gente é adulto, cara. A gente tem que falar do que dói, cara. Não, sabe o que acontece quando a gente não fala do que dói? Uma coisa chamada violência. E quando a gente não trata a violência, ela se acirra. E ela vira ainda mais violência. E assim vai, velho. Isso tudo porque a gente fica com essa coisa de tem que ser leve. A gente tem que ser leve. Ai, sabe, gente, vamos ser mais leve. Não dá. Às vezes não dá. Não dá. Ainda mais no lugar onde tem tanta paixão envolvida. Um lugar tão delicado, onde tem essa coisa do... Você falou uma coisa na Target uma vez que eu nunca vou me esquecer. Que falou, não, peraí que aqui diversão é coisa séria. E é isso, né? Pô, a gente tá... Essa hora, muitas vezes, para as pessoas mais ocupadas principalmente, é a única hora de diversão que aquela pessoa vai ter. Exato. O resto da vida dela é responsabilidade pesada, assim. É trampo, é família, é dor, muitas vezes. Porque se a gente não fala do conflito, se a gente não fala da dor, da tensão, a gente não limpa o espaço para poder se divertir, velho. É uma bosta. Fico com um monte de coisa mal resolvida que me impede de me divertir plenamente. E por que tem que ser divertido para um e não vai ser para o outro? Então, peraí, eu, Kobe, vou ter que engolir o sapo aqui para o resto da galera se divertir? Não, velho. Então, peraí, então nós vamos botar o sapo na mesa. Vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que não vai gostar, vai ter o mesmo espaço para falar. Vai ter gente que vai te expulsar do grupo e tudo bem. Vai acontecer. Eventualmente vai ter gente que vai acontecer. Porque tem isso, tem uma galera que não tá disposta a tratar com esse tipo de coisa. É isso, né, cara? Não acho que não deve ser. Para algumas pessoas deve ser ainda mais difícil que para outras, mas falando de segurança psicológica, acho que tem muita coisa dentro dessa palavra, né? A gente precisa descascar um pouco, assim. O que é seguro para mim não é para você. Segurança para mim, para você, não é a mesma coisa. Então, por exemplo, um espaço onde eu não seja ridicularizado, para você, é um aspecto de segurança psicológica. Um espaço onde eu possa falar, por exemplo, como eu estou me sentindo, sem ser ridicularizado, para você é um aspecto que ajuda a dar o contorno de segurança psicológica. Então, é isso. Para outras pessoas, talvez tenha outra coisa. Por exemplo, tem gente que não vai lidar bem com imprevisibilidades. Então, peraí, cara, eu não me sinto seguro com essas imprevisibilidades de vai ter jogo, não vai ter jogo, o que você vai fazer, o que você não vai fazer, até onde você vai, até onde você não vai. Vai ter gente que vai olhar a segurança psicológica no aspecto da violência, né? Por exemplo,
violência simbólica, a violência de gênero, né, a violência racial. Então, para mim, quando tem violência em algum aspecto, não é seguro. Então, eu acho que a gente precisa descascar, sabe, essa palavra, assim, porque para cada pessoa vai ter uma nuance muito peculiar e muito especial do que é segurança psicológica. E, no final das contas, a gente deveria cuidar de um espaço onde todas as pessoas que estão ali se sintam seguras, não só onde algumas se sintam seguras ou a maioria se sinta segura. Acho que essa, para mim, é um parâmetro de estar ou não estar numa mesa de jogo, para mim. Para mim também. Para mim também. E o RPG tem esse perigo, né? Porque, como é de nicho, as pessoas tendem a achar que não é fácil achar um grupo de jogo. Né? E aí o desejo de pertencimento Perfeito. vira uma camisa, vira uma algema, vira um grilhão. Perfeito, cara. É tipo, putz, onde é que eu vou achar tantas outras pessoas que gostam da mesma coisa, que tem tanto compromisso com isso, que jogam... Esse grupo que eu tava, os caras jogavam semanalmente. Na hora que eles falaram que eu tava dando chilique, eu parei pra pensar. Eu falei, será que eu tô dando chilique mesmo? Né? E tô sendo... Eu não queria ser o chiliquento do grupo. Né? E eu também, ao mesmo tempo, não é fácil achar um grupo de uma galera comprometida, que respeita horário, que toda semana tá jogando e tal, que prioriza isso na vida. Né? De alguma forma, tinham alguns vínculos afetivos que eu tinha desenvolvido ali dentro também, dos quais eu não queria me desfazer. Mas isso vira, dependendo de como você constrói isso na tua vida, vira uma camisa de força que eu podia ter engolido o sapo e ter falado, tudo bem, vale a pena eu ser ridicularizado vez ou outra para poder continuar no casa, né? Porque é a regra da casa. Aí, e foi isso que aconteceu. Escuta empática da Letícia, muito com vocês lá na viagem, que eu troquei uma super ideia com o Monte, um abraço pro Monte, um beijo pro Monte, que fez uma sessão de terapia comigo lá na viagem. Você trocou ideia comigo também, que foi isso que vocês foram fazendo, foram me mostrando, foram me articulando comigo, para que eu pudesse entender melhor o que estava acontecendo dentro de mim. E aí eu percebi, eu falei, não, pera, eu não tô sendo chiliquento coisa nenhuma. Né, eu estou lutando por algo que para mim é muito valioso, que é um espaço onde eu possa me expressar sem ser ridicularizado, expressar o que eu estou sentindo, expressar os meus sentimentos sem ser ridicularizado, espaço onde eu possa discutir o que eu quero jogar, e o fórum onde quando eu quero que certas discussões surjam, a meu respeito, né, surjam ou não. E aí, para mim, fez todo sentido do mundo eu não fazer mais parte daquele grupo. E é aquilo que o Luciano fala pra gente aqui na comunidade. Tem dias que você ganha, tem dias que você aprende. O que não me mata, me dá XP, não é verdade? Muito bom. Muito bom. Isso aí, cara. Muito bom. Bicho, é sempre maravilhoso conversar contigo. Muito, muito, muito obrigado por você ter topado vir aqui falar desse assunto que eu sei que pra ti é ferramenta de trabalho. E talvez seja tão caro, se não mais, do que RPG para você. Facilitação, porque tá uma coisa dentro da outra, na verdade, né? E te receber, te ouvir, comentar com você essas coisas todas, é um privilégio poder te chamar de amigo e poder te convidar para participar do projeto como esse aqui, que é o mês de mentoria para mestrar, que para mim, hoje em dia, é um dos meus projetos do coração. Que legal. E que, graças a Pai Oxalá, tem ajudado bastante gente a aprender sistemas novos que bom, mestrar. Que bom que eu estou podendo contar contigo para levar esses conceitos aí. Dá seus toques finais aí, se a galera que se interessou por facilitação, que quer fazer contato contigo, porque, putz, eu acho que dá para ajudar na minha empresa e tal. Fala aí, faz teu jabazão aí. Pode crer. É isso, quem se interessa por facilitação, eu acho que tem lá na Targetil, né? Target, 2 T's, né? Targetil, TALTEAL.com. Então, é uma consultoria. A gente tem um servidor do Discord, que tem uma galera lá com N canais, tem canal de RPG, tem canal de tudo, o Kobe tá lá também.
E a gente tem o curso de facilitação da Target Times, se chama FATO, Facilitação de Times Organizacionais. Então, para quem tem interesse, pode entrar ou na comunidade, ler os textos no blog que a gente tem sobre isso, fazer o curso. E a gente tem esse canal também, onde a gente vai experimentando um pouco de RPG e ver o que dentro do RPG a gente pode aplicar para fora do RPG, né? Enquanto aprendizado. E é isso. Mas quero te agradecer também, cara. Obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui com você nesse projeto aí, que eu sei que é tão importante para você. Então, obrigado pelo convite, pela confiança, pelo papo aí gostoso. Espero que ajude aí bastante gente, inspire a turma para bons jogos, né? Você já tem a chavinha da Casa da Árvore. Eu já tava morrendo de saudade de você e da Fabi, porque eu passo 4 dias, manhã, tarde e noite com vocês, e de repente vocês somem, desaparecem, vão cuidar da vida. Eu tava morrendo de saudade de você Legal, já, da Fabi, bom. do Monte, do Ravi, do Rômulo. Eu já quero todo mundo de volta numa casa 4 dias de novo pra gente jogar. Boa. Shotgun Diary de novo, jogar Tales de novo, jogar Ravenloft de novo, foi muito legal. Então tá bom. É isso. Pô, obrigado pelo convite, meu. Eu que agradeço. Obrigado a galera que está acompanhando a gente. O Adriel está conosco aqui também. Um salve para o Adriel que está gravando aqui ao vivo conosco. E fiquem ligados porque semana que vem já tem mais papo agendado. O mês de mentoria para mestrar está acabando, mas a gente costuma ficar mais ativo. Agora que acabaram as mentorias, nessa última semana costuma ser uma semana de festivais. Então eu já vou cantar a bola para a galera aqui do que vai rolar na semana que vem. Hoje teve 2, né? Teve esse do Daniel com o Baron. Quarta-feira que vem nós vamos ter mais um festival com o Rafael Balbi para falar sobre contemplação. E na mesma quarta-feira nós vamos emendar mais um também com a galera da Torre do Dragão, a Júlia, que é a nossa ADM aqui do Mês de Mentoria para Mestrar, e o Henrique, que também é ADM, está fazendo a parte de escriba aqui no Mês de Mentoria para Mestrar. Vamos falar sobre mestração profissional. Então, se você tem interesse de ganhar uns trocados mestrando RPG, talvez seja o papo para você pegar umas dicas com quem já fez isso e ainda faz, né? Porque eles ainda fazem. Eu tô fora desse mundo, tive aí, mas ainda faz. É isso. Obrigado, galera. Até a próxima.